Eu gostaria de estar lendo com você um texto muito conhecido de todos nós, está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do versículo de número 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, que nos vai contar uma história muito conhecida já de todos nós certamente já ouvimos, né? Temos pastores aqui entre nós, obreiros aqui entre nós, que com certeza também já pregaram sobre este texto, que fala sobre o cego de Jericó. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Amém, igreja? Eu gostaria que você agora, deixasse a tua Bíblia aí sobre o teu assento, no teu colo, e voltasse toda a tua atenção aqui para o altar nesse instante. Eu confesso, queridos irmãos, que em dado momento eu fiquei relutante, no que diz respeito a pregar esta mensagem nesta noite, a pregar esta palavra, porque hoje é uma noite de celebração da ceia do Senhor, e nós sempre buscamos na direção do Espírito Santo uma palavra relacionada com este momento, uma palavra de mais profundidade. E eu fiquei pensando sobre esta mensagem, porque, a bem da verdade, esta mensagem que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite foi a mensagem que eu preguei no domingo passado, na nossa igreja lá em Areiópolis. O pastor esteve pregando em Areiópolis no domingo passado, por ocasião do aniversário daquela igreja, e quando eu buscava de Deus uma palavra para ministrar, naquele domingo, o Senhor me deu esta palavra, e eu compartilhei com a igreja e fiquei pensando, se deveria ou não estar ministrando esta palavra hoje. E o Senhor acabou que me tocou ao coração, e é isso que eu gostaria de fazer. A mensagem, o texto é um texto muito conhecido, conforme já dito, fala a respeito da cura de um cego, um dos grandes milagres realizados por Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus vinha de Jericó, ele com seus discípulos e uma grande multidão, vinha em direção a Jerusalém, e passando ali pelo caminho de Jericó, o texto sagrado vai dizer que estava assentado à beira do caminho um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. E este cego, ouvindo o rumor de uma grande multidão que passava, o barulho daquele povo, daquela multidão, procurou saber o que era aquilo. E alguém lhe diz: é Jesus de Nazaré que está passando. E então Bartimeu começa a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão vai passando, Jesus vai passando, e Bartimeu clamava. A palavra de Deus no texto lido diz que muitos o repreendiam para que se calasse, certamente porque imaginavam que Jesus não teria tempo, talvez, para parar ali e atender aquele cego, aquele mendigo, ou porque Jesus nem estaria ouvindo o seu clamor em meio ao barulho daquela multidão. Mas o texto sagrado nos diz que, enquanto repreendiam Bartimeu para que ele se calasse, ele clamava ainda mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para e manda chamar o cego, e alguém vai e diz: tenha bom ânimo, ele te chama.
E levaram Bartimeu até a presença de Jesus, e Jesus lhe pergunta: que queres que te faça? E Bartimeu diz: Senhor, que eu tenha vista, que eu passe a enxergar. E Jesus diz: pois então vê, a tua fé te salvou. E a palavra de Deus vai dizer que naquela mesma hora, naquele mesmo instante, Bartimeu passa a enxergar e a seguir Jesus pelo caminho. Amém? Simples assim, é fácil de entender, de fácil compreensão. É a narrativa de um dos grandes milagres realizados por Jesus durante o seu ministério. Mas quando o Senhor me deu esta palavra, o Senhor também me deu um tema para esta mensagem. E aqui eu gostaria que você já estivesse mais atento, prestasse bastante atenção naquilo que Deus vai falar, porque o tema desta mensagem, o tema da mensagem de hoje é as 3 visões do cego Bartimeu. As 3 visões do cego Bartimeu. Mas como assim? Ele não era cego? Como nós podemos falar da visão de um cego? Como nós podemos falar da visão de Bartimeu? Como nós podemos falar, ou intitular esta mensagem de as 3 visões do cego Bartimeu? Certamente, irmãos, quando nós estamos falando desta visão, nós não estamos falando da visão natural, da visão que nós podemos ter ou que nós temos com os nossos olhos físicos, com os nossos olhos naturais. Quando o Senhor me trouxe ao coração este tema, as 3 visões do cego Bartimeu, certamente o Senhor estava falando e está falando conosco agora de algo muito importante, não só para Bartimeu, mas para a minha vida e para a tua vida também. Porque tudo aquilo que eu e você desejamos, tudo aquilo que eu e você necessitamos, primeiro nós temos que enxergar com os olhos do coração. Amém, irmãos? A visão do coração. Se tudo aquilo que você almeja alcançar, se tudo aquilo que você almeja realizar, primeiramente você não conseguir enxergar com os olhos do coração, com a visão do coração, certamente você não alcançará aquilo que você deseja. Então, quando nós falamos as 3 visões do cego Bartimeu, nós estamos falando da visão do coração de Bartimeu, aquilo que estava dentro do seu coração. A palavra de Deus, ela nos diz em Provérbios, que do coração procedem as fontes da vida. É do nosso coração que surge, todas as intenções. O próprio Senhor Jesus vai nos ensinar isso, lá no Novo Testamento, que o coração, ele guarda tesouros, e deste coração saem bons ou maus tesouros. O próprio Senhor Jesus diz que o homem bom tira do seu coração um bom tesouro, o homem mau tira do seu coração um mau tesouro. Então, tudo aquilo que eu e você desejamos, primeiramente, nós sabemos e devemos entender que nasce no nosso coração. Muito bem, dito isto, qual a primeira visão de Bartimeu? Qual a primeira visão do coração de Bartimeu? É uma visão que eu e você também precisamos ter, que todos aqueles que desejam receber algo ou realizar algo, precisa ter. A visão da esperança. Esta é a primeira visão. Esta foi a primeira visão que Bartimeu teve. Esperança. Preste atenção. A primeira visão de Bartimeu foi a esperança. Eu creio que esta não foi a primeira vez que Bartimeu ouviu falar de Jesus. Certamente ele já tinha ouvido falar a respeito dos milagres de Jesus, e desde então, através dos olhos da fé, ele passou a enxergar a esperança de ser curado. Amém? Este momento, em que Bartimeu se encontra com Jesus, ali no caminho de Jericó, eu tenho no meu coração, e é fácil para a gente ser convencido disto, que não foi a primeira vez que Bartimeu ouviu falar de Jesus. Certamente Bartimeu já conhecia a fama de Jesus, já tinha ouvido falar dos milagres, dos sinais, das curas realizadas por Jesus.
E como é que nós entendemos isso? De onde parte esta nossa convicção? Justamente do fato de que quando ele se intera ali naquele instante, que é Jesus de Nazaré que está passando, imediatamente ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se ele não soubesse a respeito de Jesus, se ele não tivesse conhecimento dos feitos de Jesus, não teria lógica esse clamor ali de Bartimeu. Então fica muito claro, muito fácil para nós entendermos que Bartimeu já tinha ouvido falar a respeito de Jesus. E quando Bartimeu ouviu falar sobre o poder de Jesus, as curas de Jesus, os milagres de Jesus, a primeira coisa que Bartimeu enxergou foi a esperança, através da fé, de que um dia também ele poderia ser curado por este Jesus. Amém? Então isso é muito importante na minha vida e na tua vida, é importante na vida de todos nós, você que está conosco através da nossa live. Se existe algo que você deseja, se existe algo que você necessita, a primeira coisa que tem que estar dentro do nosso coração é a esperança de que aquilo vai acontecer, no nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? É muito importante isso. Se nós não tivermos esperança, nós não temos condições de iniciarmos, ou almejarmos, ou buscarmos absolutamente nada. Há um texto sagrado, que está em Romanos capítulo 5, versículo de número 4, que eu quero ler com você. Aliás, vamos começar a ler pelo versículo 3. Romanos capítulo 5, verso 3, e depois o verso 4. O verso 3 diz assim, Paulo falando à igreja de Roma: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Sabendo isso, que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. O que significa de fato isto? Significa o quê? Que a experiência daquele que tem suportado as tribulações com paciência abre os olhos da esperança para receber a bênção de Deus. Se você tem passado pelas tuas lutas, pelas tuas provas, pelas tuas tribulações, pelas adversidades, pelos desafios, se você tem passado por este tempo, ou por este momento, ou se você vier passar por um momento semelhante a este, com paciência, você terá a experiência necessária para que através da fé, os teus olhos da esperança se abram, sabendo que aquilo vai passar em nome de Jesus, que aquilo vai terminar em nome de Jesus. Então, queridos irmãos, eu não tenho dúvida, que os olhos da esperança estavam abertos dentro do coração de Bartimeu. Agora, existe uma segunda visão, que é muito importante e diz respeito a mim e a você também. É a visão da oportunidade. Bartimeu tinha esperança, mas Bartimeu era um cego. Bartimeu não tinha condições de procurar Jesus, de ir até Jesus. Bartimeu precisava de uma oportunidade. Preste atenção, que isto aqui é muito importante para nós. Aquele que tem esperança está sempre atento às oportunidades. Certamente Bartimeu ansiava por uma oportunidade de ter um encontro com Jesus. Ele tinha ouvido falar de Jesus, a esperança de ser curado ardia em seu coração, precisava agora da oportunidade de ter um encontro com Jesus. Bartimeu, ele tinha esperança, ele tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus já tinha curado muitos enfermos, que Jesus já tinha realizado muitos milagres, mas tão somente ele ter ouvido e ter brotado no seu coração através da fé, esta esperança ainda não lhe garantia, o seu milagre, ainda não lhe dava a consistência da realização daquilo que ele buscava. Ele precisava de uma oportunidade. Que oportunidade? Oportunidade de Jesus
cruzar o seu caminho. E preste atenção, porque isto é muito sério. Nós não estamos falando aqui que Bartimeu cruzou o caminho de Jesus, até porque Bartimeu era cego e estava assentado à beira do caminho. E isso eu posso trazer numa realidade espiritual para a minha vida e para a tua vida também. Não fomos nós quem cruzamos o caminho de Jesus, Jesus cruzou o nosso caminho. Porque igual a Bartimeu, nós também éramos cegos, sem conseguir enxergar, mas o Senhor Jesus cruzou o caminho de Bartimeu. O Senhor Jesus um dia cruzou o meu caminho, cruzou o teu caminho e mudou a nossa história. Não escolhestes vós a mim, diz o Senhor, mas eu vos escolhi a vós. Esta era a oportunidade que Bartimeu necessitava, que Jesus cruzasse pelo seu caminho. E preste atenção, irmãos, porque aqui tem algo de muita sabedoria, de muita profundidade. Aquele que tem esperança está sempre atento às oportunidades. Se você tem esperança sobre algo, você está atento, você está ligado, não é? Você está sempre observando. Uma pessoa desesperançada, ainda que a oportunidade passe diante dela, ela nem percebe, ela nem vê, porque ela já não tem mais esperança, não é? Já não tem mais ânimo, já não tem mais força, não é? Já não consegue mais enxergar, né? Ou aceitar, ou imaginar a possibilidade de uma mudança de situação. Existe um conformismo. A pior coisa que pode existir na vida de um ser humano é o conformismo com o mal, o conformismo com o problema. Isso não tem mais jeito, isso não tem como mudar. Não é? Os desafios da vida, irmãos, eles são constantes para todos nós, para todas as pessoas, independente da sua situação, da sua condição social, econômica. Todos nós, todo ser humano tem lutas, tem desafios. O Senhor nosso Deus sabia muito bem dos desafios que Josué havia de passar para poder conduzir o povo, introduzir o povo na terra da promessa. Por isso, antes do Senhor fazer com que Josué realmente estivesse ali à frente daquele povo, o Senhor o chama e diz: Josué, tem bom ânimo, não pasmes, não te desanimes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Certamente, meu querido irmão e irmã, naquele momento em que o Senhor falava com Josué, também Josué nascia no seu coração, ou Josué passava a enxergar também a esperança de conquistar aquela terra. Embora ele já soubesse, até porque 40 anos antes ele já tinha estado naquela terra, ele já sabia que era uma terra fortificada, de homens guerreiros, gigantes, mas quando o Senhor lhe falou a respeito da sua presença com ele, a esperança brotou dentro do seu coração. E assim deve ser, meu querido irmão, minha querida irmã, na minha vida e na tua vida. A esperança tem que estar sempre viva dentro de nós, para que nós não venhamos a perder as oportunidades. Amém? Era o que Bartimeu precisava, da oportunidade. Quando Bartimeu ouve o barulho daquela multidão que passava e pergunta o que era aquilo, e alguém diz: é Jesus de Nazaré que está passando. Se Bartimeu fosse um desesperançado da vida, ele não daria nem importância para aquilo. É Jesus que está passando, deixa Jesus passar. Não, aquela era a sua hora, aquele era o seu momento, aquela era a oportunidade que ele estava esperando, e nós não sabemos dizer por quanto tempo ele estava esperando por aquela oportunidade. Não sabemos dizer por quanto tempo que Bartimeu estava esperando desde que ele ouviu falar de Jesus. Então ele não poderia deixar passar aquela oportunidade. Quem não tem esperança não consegue enxergar as oportunidades. Essa é a segunda visão de Bartimeu. A primeira é a esperança, a segunda, oportunidade. Mas agora tem a terceira visão. E aqui eu gostaria que você redobrasse a tua atenção, porque aqui está a chave, nesta terceira visão está a chave daquilo que você necessita, daquilo que eu necessito, daquilo que nós almejamos alcançar ou realizar. Portanto, preste muita atenção a respeito disto. A primeira visão de Bartimeu foi a esperança, a segunda visão de Bartimeu foi a oportunidade. E a terceira visão foi
o caminho. O caminho. Bartimeu, ele cria no seu coração que ele poderia ser curado. Jesus estava ali passando, mas e agora? Como é que ele chegaria até Jesus? Qual era o caminho que Bartimeu faria, iria percorrer para poder chegar até Jesus? Isso aqui é muito importante, irmãos. Eu gostaria muito que você tivesse um entendimento claro, uma compreensão clara a respeito disso, porque aquilo que o pastor já falou, aqui está a chave. Aqui está a chave. Se nós não tivermos esse entendimento, se nós não tivermos esta compreensão, certamente nós vamos ter muita dificuldade. Bartimeu precisava de um caminho para poder chegar a Jesus. Então ele viu, e hoje também nos faz enxergar, que o caminho mais curto para chegar a Jesus é o clamor. Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era a única forma, era o caminho que Bartimeu tinha para chegar a Jesus. Bartimeu era cego, não tinha como se locomover para chegar até Jesus. As pessoas estavam passando. O que Bartimeu poderia fazer naquela hora? Ele tinha que de alguma maneira chamar a atenção de Jesus. E o caminho que ele encontrou para chamar a atenção de Jesus foi o clamor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora preste atenção, irmãos. A fonte das nossas bênçãos é uma só. A fonte da minha bênção, da tua bênção, da nossa vitória é o Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Esta é a fonte, na pessoa bendita de Jesus Cristo, seu Filho amado. Não existe outra fonte de bênção para as nossas vidas. No entanto, pode existir, e de fato existe, muitos caminhos, ou vários caminhos, para nós chegarmos até Jesus. Eu quero que você atente bem, aguce bem a tua atenção, para você não dizer que o pastor está pregando aqui alguma heresia. Preste atenção para você entender. Eu disse, quero repetir, a fonte da minha bênção, da tua bênção, é uma só. Tudo que eu e você recebemos vem da parte do Senhor nosso Deus. Toda dádiva, todo dom perfeito, diz o texto sagrado, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Mas para chegarmos até lá, existe um caminho. Para que Bartimeu chegasse até Jesus, com a esperança que ele tinha em seu coração, aproveitando aquela oportunidade, ele precisava de um caminho. E qual foi o caminho escolhido por Bartimeu? Foi o caminho do clamor. O caminho do clamor. E uma coisa também importante, irmãos, que eu quero frisar aqui para você, é que os vários caminhos dos quais nós vamos citar aqui, segundo a direção do Espírito Santo, é um caminho que o próprio Senhor nos dá. E o Senhor nos capacita a andarmos por estes caminhos, ou por este caminho que o Senhor nos der. A palavra de Deus, através de Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, vai nos dizer que é o Senhor quem coloca em nós tanto o querer, quanto o realizar. É Ele. Amém? Então preste atenção, nós estamos aqui apenas introduzindo este ponto, para você entender que a respeito deste caminho, ou desses caminhos, conforme a direção que o Senhor nos der, é Ele quem dá, e é Ele que nos capacita até chegarmos a Jesus, para alcançarmos aquilo que nós desejamos alcançar, ou desejamos realizar. O caminho encontrado por Bartimeu, certamente o caminho que o próprio Espírito de Deus colocou no coração de Bartimeu, foi o caminho do clamor. O próprio Senhor Jesus, Ele vai nos dizer: todo aquele que busca, acha, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bater, abrir-se-lhe-á. O próprio Senhor, através do profeta Jeremias, vai nos dizer: clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Então nós encontramos dentro da palavra de Deus todo o respaldo bíblico para que nós possamos verdadeiramente clamar. Agora, existe diferença, irmãos, entre clamar e orar. Às vezes nós não fazemos essa distinção, mas é importante nós sabermos que ela existe
e distinguirmos de fato o que é uma oração e o que é um clamor. Bartimeu escolheu o caminho do clamor. Não estamos aqui falando de orar, estamos falando de clamar. Orar e clamar tem diferença. O que é oração? Só para nós entendermos. A oração, numa linguagem simples e acessível, significa falar com Deus com afeto. Aí está uma consciência humana de quem Deus é e de quem nós somos. A oração também é um caminho, amém? E também é um caminho ensinado pela palavra de Deus. E também é um caminho que nos leva a Jesus. E com a esperança que temos, movidos pela fé, a oportunidade que temos de estar na presença do Senhor. Somos exortados dentro da palavra de Deus a entrarmos no nosso quarto, fechar a nossa porta e falarmos com o nosso Pai em secreto. E o Pai que nos vê em secreto também nos abençoará. Isso aí é oração. Você entra dentro do seu quarto ou no teu lugar de oração e você dobra o teu joelho e você fala com Deus. É um caminho, e um caminho que tem trazido muitas vitórias ao longo dos séculos para a igreja do Senhor Jesus. Mas o que Bartimeu fez aqui não foi uma oração. O que Bartimeu fez aqui foi um clamor. Foi um clamor. Falamos o que é oração, vamos falar então o que é clamor. O que é clamar? Clamar é suplicar, implorar, manifestar necessidade de algo, bradar, gritar, falar em voz alta. Foi o que Bartimeu fez. Ele bradou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, ele gritou ao Senhor. Ele não fez uma oração. Eu tenho no meu coração, irmãos, de que se Bartimeu tivesse naquela hora feito uma oração sentado ali à beira do caminho, ele não teria alcançado o que ele desejava. Pastor, mas isso é uma blasfêmia. Se ele estava orando, não, irmãos. Nós estamos falando que existem caminhos. E quem sabe talvez na vida de alguns dos que estão aqui, ou daqueles que podem estar nos vendo agora através da nossa live, você ainda não alcançou aquilo que você busca, não porque não tenha esperança e nem tampouco porque não tenha oportunidade. Porque a bem da verdade, eu e você hoje, nós estamos muito à frente de Bartimeu. Bartimeu, ele tinha apenas ouvido falar a respeito de Jesus. Mas eu e você, nós já ouvimos falar de Jesus, nós já recebemos bênçãos do Senhor Jesus, nós temos experiência com Ele, coisa que Bartimeu não tinha tido até então. Amém? Você concorda com isso? Então hoje o conhecimento que eu e você temos, através do Espírito Santo, pela palavra de Deus, nos coloca muito à frente de Bartimeu. Mas mesmo estando muito à frente de Bartimeu, de repente há algo na tua vida, na minha vida, que nós não recebemos ainda, não é por falta de esperança, nem por falta de oportunidade, porque nós sabemos onde encontrar Jesus. Nós encontramos Jesus todos os dias, todos os momentos, na hora em que nós desejamos encontrar com Ele, não é? Mas muitas vezes nós não seguimos o caminho correto para chegarmos até o Senhor Jesus. Eu quero reforçar aqui o meu pensamento. Se Bartimeu, assentado à beira do caminho, tivesse apenas feito uma oração, Jesus teria continuado o seu caminho e Bartimeu continuaria sentado cego à beira do caminho. Mas Bartimeu, ele resolveu clamar, chamar a atenção do Senhor. E quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, nós vamos observar vários exemplos, de caminhos que homens, pessoas encontraram para chegar até Jesus e receberem aquilo que elas necessitavam. E eu não tenho dúvida em afirmar que estes caminhos percorridos por estes personagens que eu quero citar como exemplo para você, foi colocado dentro dos seus corações pelo próprio Deus. Eu quero falar a respeito de Zaqueu. Zaqueu era aquele homem que, para ver Jesus, ele propôs no seu coração, por conta da sua pequena estatura, subir em uma árvore, em uma figueira brava. Esse foi o caminho encontrado por Zaqueu. Sim ou não? Se Zaqueu tivesse ali embaixo, no meio da multidão,
com certeza ele não teria alcançado aquilo que ele desejava. Ele subiu a uma figueira para ver quem era Jesus. Quem foi que colocou no coração de Zaqueu para que ele subisse naquela figueira? Com certeza foi o próprio Espírito de Deus. Tanto isto é verdade, irmãos, né, na minha convicção, que quando Jesus chega debaixo daquela árvore, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce, porque hoje convém que eu pouse na tua casa. Coisa que Zaqueu nem imaginava acontecer, porque tão somente ele queria ver Jesus, conhecer Jesus. E este foi o caminho para Zaqueu. Aquela mulher do fluxo de sangue, você conhece bem a história, 12 anos sofria de uma hemorragia, não tinha o que a curasse. O texto sagrado vai dizer que ela gastou todos os seus recursos com os médicos da época, nada lhe adiantando, indo cada vez pior. Qual é a visão do seu coração? Qual é a visão do caminho que ela encontra para receber a sua bênção? Podemos citar o exemplo desta mulher do fluxo de sangue como o exemplo do próprio Bartimeu. Essa mulher já tinha ouvido falar a respeito de Jesus e ela enxergou a esperança de ser curada. Essa mulher esperava por uma oportunidade e agora ela sabe que Jesus está passando por um caminho. Mas como é que ela chega até Jesus? Qual era o caminho? Qual foi o caminho usado por esta mulher? Sendo que, de acordo com a própria lei de Moisés, ela era impedida de estar no meio das pessoas. Era considerada impura e, portanto, não podia estar no meio das pessoas, nem tampouco tocar em alguém. Qual é o caminho que esta mulher encontrou? Se tão somente eu tocar as orlas do seu vestido, eu serei curada. Você consegue entender que existem vários caminhos para se chegar a Jesus? Sim ou não? Você está entendendo aquilo que o Senhor está falando? Se aquela mulher tivesse simplesmente orado, eu pergunto para você, ela teria sido curada? Não. Então existem caminhos vários que o próprio Espírito Santo coloca e capacita-nos para que nós possamos caminhar por aquele caminho até chegarmos na nossa bênção. O Senhor está falando ao teu coração e vai abrir os teus olhos espirituais nesta noite para você enxergar qual é o caminho que você precisa para alcançar a bênção que você necessita. Amém? Aquela mulher que procura Jesus era uma mulher cirofenícia, ela não era da terra de Israel, e ela procura Jesus por conta da sua filha que está terrivelmente endemoniada. Qual foi o caminho que aquela mulher encontrou para chegar até Jesus? O caminho da humilhação, o caminho da humilhação, de verdadeiramente quebrantar o seu coração diante do Senhor. Quando os discípulos chegam a ele e dizem: Senhor, despede esta mulher que vem atrás de nós. Jesus fala: olha, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí a mulher se prostra diante dele e clama por ele, em favor da sua filha. E Jesus diz: olha, não é bom tirar o pão da boca dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. E a mulher diz: sim, Senhor, é verdade. Mas é verdade também que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Amém, igreja? E o que foi que aconteceu com aquela mulher? Jesus disse a ela: mulher, vai, grande é a tua fé, seja feito conforme a tua vontade, e a sua filha foi curada. Amém, igreja? Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Quando você olha para as Sagradas Escrituras, quantos homens você encontra, ou quantas pessoas você encontra subindo em uma figueira para ter um encontro com Jesus, para conhecer Jesus? Apenas Zaqueu, mais ninguém. Quando você olha para as Sagradas Escrituras, que você vê uma pessoa se humilhando ao ponto daquela mulher, de dizer: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Nós só vamos encontrar esta mulher. Se nós formos lá para o Velho Testamento, o Antigo Testamento, nós vamos ter um exemplo de um homem chamado Naamã, uma história que todos vocês conhecem. Um homem leproso, general do exército da Síria, e que é mandado até Israel, para que ali diante do profeta Eliseu ele pudesse colocar as suas necessidades. Ele imagina chegar diante da casa de Eliseu, ser recebido por Eliseu, Eliseu tocar as mãos sobre ele, invocar o seu Deus e curar a sua lepra. E a palavra de Deus diz que Eliseu manda o seu ajudante, vai, diz para esse general mergulhar 7 vezes no Jordão e ele será curado. A princípio, Naamã fica indignado,
né, se recusa, depois ele é convencido pelos seus homens a obedecer, e ele vai e mergulha 7 vezes, e ele é curado da sua lepra. E eu pergunto para você, quem mais você ouviu dentro da palavra de Deus, que mergulhou 7 vezes no Jordão e foi curado de lepra? E aqui nós poderíamos passar um vasto tempo, trazendo exemplos de caminhos que foram estabelecidos por Deus, para que alguém pudesse receber aquilo que desejava. E aí então, meu querido irmão e irmã, preste atenção naquilo que o Senhor vai falar conosco agora. Você pode escolher, nós podemos escolher o caminho da oração, nós podemos escolher o caminho do clamor, nós podemos escolher o caminho do jejum, nós podemos escolher o caminho da humilhação, nós podemos escolher o caminho do voto, escolher muitos caminhos. Aliás, falando a respeito do caminho do voto, me vem agora a lembrança, o caminho percorrido por Ana, mulher de Eucana. A palavra de Deus diz que todos os anos Eucana subia com as suas 2 mulheres, Ana e Penina, para sacrificar ao Senhor, e Ana era uma mulher entristecida, amargurada, porque ela não podia gerar filhos. E a palavra de Deus diz que numa destas ocasiões em que eles sobem para adorar ao Senhor e sacrificar ao Senhor, Ana vai até o templo, e ali ajoelhada diante do altar, ela começa a orar. Nós falamos a respeito de Bartimeu que clamou. Estamos falando agora a respeito de Ana que estava orando de tal forma que o próprio sacerdote Eli, ficou indignado, porque ele só via mover os seus lábios, mas não ouvia nenhuma palavra, e ele disse: essa mulher está bêbada, essa mulher está embriagada, e repreende Ana, e Ana diz: não, meu Senhor, tua serva não está embriagada, mas é das tristezas da minha alma que eu falo com Deus, é das tristezas do meu coração que eu falo com Deus. E naquele momento Ana fez um voto ao Senhor, e Ana disse: Senhor, se atentares para a tua serva, se da tua serva não esqueceres, e a tua serva deres um filho varão, a ti eu entregarei. E quando Eli, o sacerdote, fica sabendo da angústia, da tristeza de Ana, daquilo que ela estava pedindo e do voto que ela tinha feito, ele vai e diz: volta para a tua casa e que o Senhor atenda a sua petição. E a palavra de Deus, os irmãos todos conhecem a história, diz que Ana concebe, tem um filho, dá à luz a Samuel, que tornou-se profeta em Israel, porque ela entregou ao Senhor. Amém, igreja? Veja que coisa interessante, que coisa interessante que nós podemos aprender com Ana. Ana fez duas coisas importantes, 2 caminhos maravilhosos: o caminho da oração e o caminho do voto. Quem sabe talvez para alguns dos que estão aqui entre nós, o caminho que você precisa é o caminho da oração, que você não tem feito. Quem sabe talvez não é apenas uma oração, quem sabe de repente é uma campanha de oração, fazer um propósito diante de Deus, de levantar pelas madrugadas durante um certo período para colocar diante de Deus aquela necessidade. Quem sabe talvez para alguém é uma campanha de oração, mas não no teu quarto, quem sabe uma campanha de oração no monte. Quem sabe talvez para alguém é um conserto de vida, é mudar uma situação. Quem sabe para outros é uma questão de fidelidade para com as coisas do Senhor. Eu não estou aqui, meu querido irmão e irmã, dizendo o que é que você tem que fazer. Eu estou dizendo que existem caminhos que o próprio Espírito Santo de Deus coloca dentro do teu coração, para que você possa seguir por ele, para alcançar aquilo que você necessita. Amém, igreja? Amém. Se a pessoa está precisando de uma mudança de vida, preste atenção, não é a oração que vai resolver. Precisa de posicionamento. Precisa de posicionamento. Se a pessoa precisa viver uma vida de fidelidade, não é orar e jejuar: Senhor, muda essa situação, muda essa história, eu vou fazer aí uma semana de jejum. Uma semana de jejum é muito importante, um dia de jejum é muito importante, seja lá quanto tempo for, é muito importante, na direção de Deus, como o caminho de Deus para aquele propósito. Mas se a questão é uma questão de fidelidade, não é uma questão de jejum. Amém, igreja? Você está conseguindo entender aquilo que o Senhor está falando? É importante isso.
É importante você entender qual é o caminho do Senhor, e aí não é o pastor quem vai falar, viu? Não adianta chegar para mim e falar: pastor, o que o senhor acha que eu devo fazer? O que eu acho que eu devo fazer é falar com Deus e falar: Senhor, qual é o caminho? O que eu tenho que fazer? É clamar, é orar, é jejuar, é fazer uma campanha de oração, é mudar algum hábito na minha vida, alguma coisa que não está alinhado com a tua vontade, é isso que eu tenho que fazer? É um posicionamento em relação à tua obra. O que é Deus, através do Espírito Santo, que coloca em nós tanto o querer, como a condição de realizar. Amém, igreja? Isso é muito importante. Isso é muito importante para nós, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. A fonte é uma só. Não importa se é através do jejum, se é através da oração, se é através do voto, se é através do clamor, se é através da fidelidade, não importa. A fonte é sempre a mesma, mas precisa ter o caminho certo para poder chegar e alcançar aquilo que nós estamos querendo. Eu estou me esforçando aqui ao máximo para tentar fazer com que todos os irmãos entendam que de repente você pode estar com o seu coração cheio de esperança, ter a oportunidade para resolver a situação e ter uma mudança e uma transformação, mas de repente você ainda não atentou para aquilo que o Espírito Santo está pedindo para você, ou está mostrando para você, está determinando para você. E isso aí é uma coisa muito pessoal, amém, igreja? É uma coisa muito pessoal. O que Deus fala para você, de repente não é o mesmo que Ele vai falar para mim, ou vai falar para o irmão que está do teu lado. E ainda vou mais além. O que Deus fala para você hoje pode ser exatamente, ou não ser exatamente, aquilo que o Senhor já falou com você lá no passado, ou aquilo que o Senhor vai falar com você lá na frente. Não são todos os momentos, não são todas as circunstâncias que os caminhos são iguais. Ah, mas eu já fiz assim e deu certo para aquela hora, deu certo para aquele momento, deu certo para aquela situação. Hoje nós temos que perguntar a Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor deseja? Fala ao meu coração, onde é que eu estou precisando mudar? O que é que eu estou precisando fazer? Qual é o posicionamento que o Senhor deseja que eu tenha? E então você certamente vai ter o caminho para poder alcançar aquilo que você deseja. Amém, irmãos? Eu gostaria de ter tempo mais aqui, mas a hora passa muito rapidamente, nós temos coisas importantes ainda pela frente, mas eu quero só finalizar dizendo para você o seguinte: independente de qual seja o caminho que o Espírito Santo colocar no teu coração, aquilo que você deve fazer, sempre haverá dificuldades. Eu coloquei aqui que todo caminho tem as suas pedras. Você nunca vai encontrar um caminho fácil para você alcançar aquilo que o Senhor tem para te entregar. Não espere isso. Até porque, até orar não é uma coisa fácil. Sempre você vai ter uma oposição. Clamar também não é coisa fácil. Você veja, por exemplo, que Bartimeu teve oposição quando ele clamou. Muitas pessoas vieram e repreenderam. Ana teve oposição quando ela foi orar ao Senhor ali no templo. A mulher do fluxo de sangue, ela precisou se ocultar, se esconder, para poder evitar as oposições que a própria lei de Moisés ordenava. Naamã teve a oposição dentro de si próprio, onde ele disse: onde já se viu eu ter que mergulhar numa água suja como essa, sendo que lá na Síria tem rios muito melhores. Ou seja, sempre aquilo que você vai fazer, de alguma forma o inimigo tentará colocar uma barreira para te impedir. Levantar de madrugada não é fácil para orar, ler as escrituras não é uma coisa fácil, dá muito sono, fazer uma campanha no monte também não, fazer um voto a Deus, jejuar e assim por diante. Mas preste atenção, o Senhor que coloca em nós o caminho, o Senhor que dá a nós a direção, é aquele que vai nos capacitar. Será que foi coisa fácil para Zaqueu subir numa figueira brava? Segundo a história, a figueira brava era uma figueira cheia de espinhos. Subir numa árvore cheia de espinhos para ver Jesus, para ter este encontro com Jesus. Então, preste atenção nisso. Você e eu, meu querido irmão e irmã,
temos que estar determinados, primeiro com o nosso coração cheio de esperança, enxergarmos esta esperança, enxergarmos a oportunidade, enxergarmos o caminho e sermos determinados para chegarmos até lá. Se Bartimeu fosse dar ouvido quando disseram a ele, olha, cala-te, e ele tivesse realmente se calado, com certeza ele teria deixado passar aquele momento, deixado passar aquela oportunidade e não teria recebido aquilo que ele recebeu. Quando ele chega diante do Senhor Jesus, a pergunta que Jesus lhe faz é aquela que o Espírito Santo faz a mim e a você nesta noite ou em qualquer outro momento das nossas necessidades. Que queres que te faça? Qual é a tua necessidade? Teu coração está cheio de esperança, a oportunidade está diante de você, porque Jesus está aqui neste lugar. O Espírito Santo já está colocando dentro do seu coração o caminho para você chegar até a tua bênção, e então Jesus lhe pergunta, o que queres que te faça? E assim como Bartimeu alcançou a sua graça, eu e você também já temos alcançado e vamos continuar alcançando, porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele prometeu, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, igreja? Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Que eu e você tenhamos estas 3 visões, as visões do cego Bartimeu, a visão da esperança, da oportunidade e do caminho. Amém? Feche teus olhos, fale com Deus agora, nós vamos orar. Os irmãos do coral, Ministério de Música já vão se posicionando também. Os pastores e diáconos já podem entrar também, já vão se posicionando aqui à frente enquanto nós falamos com Deus. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, nós te damos graças pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e que eu ministrei, Senhor, nesta noite pelo Teu Espírito Santo ao coração da Tua igreja. Ó Deus, que nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nos nossos desafios, nós não venhamos, ó Deus, jamais deixarmos de ter a esperança, de enxergar a esperança bendita, de que podemos alcançar aquilo que necessitamos, aquilo que desejamos realizar, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Senhor, que nós, os Teus filhos, enxerguemos as oportunidades que o Senhor nos dá, que passam diante de nós, que estejamos, ó Deus, apercebidos, atentos, Senhor, para que verdadeiramente, ó Deus, nós possamos, aproveitando deste momento e desta oportunidade, através da fé, alcançarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem. Revela ao meu coração, revela ao coração do Teu filho, da Tua filha, qual é o caminho, Senhor, o que é que devemos fazer, ó Deus, qual é o posicionamento que precisamos ter para mudar circunstâncias, querido Deus, como foi mudado na vida de Bartimeu, como foi mudado na vida de Zaqueu, como foi mudado na vida daquela mulher do fluxo de sangue, como foi mudado na vida de Naamã e de tantos outros, ó Deus, que a Tua palavra registra. Qual é o caminho, Senhor, que nós temos que percorrer, sempre entendendo e lembrando que as bênçãos vêm do Senhor. Permaneça conosco, Senhor, abra a nossa mente, o nosso coração, nos dê sempre compreensão acerca da Tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Amém.